Olá, rapaziada, que bom que você está com a gente aqui na plataforma Tábula. Você sabe, né? Fazendo sua parte aí na sua casa e acompanhando nossas aulas aqui, nossas videoaulas, não vai ter o que dar errado. O vestibular que era um monstro, para você virar um gatinho, aquele tigre, aquela coisa horrorosa, para, eu fiz aulas no Tábula, tá certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro chamado Mayombe, de um escritor chamado Pepetela. Meninos, quem fala inglês é anglófono, quem fala francês é francófono. Nós somos lusófonos, nós falamos português. E eu acho muito bacana a FUVEST, a Unicamp começarem a indicar livros de escritores de língua portuguesa de África. Então veja só, todas as noites mais de 220 milhões de pessoas sonham em português, velam seus mortos em português, brigam ou acarinham seu parceiro ou sua parceira em português, ninam suas crianças em português. É com essa gente que a gente divide o imaginário do nosso vocabulário. Então o Fernando Pessoa já dizia, a língua portuguesa é a minha pátria. Então nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer um pouco mais, tá certo? Os escritores que falam a língua portuguesa em outros países. Então vamos estudar um pouquinho? Lusofonia, Brasil, Portugal. Em África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Por incrível que pareça, há 3 cidades na Índia que têm falantes de português. Goa, Damão e Diu. Temos também na China, Macau. E um pequeno país do tamanho do estado do Sergipe, chamado Timor-Leste, lá pertinho da Austrália. Os portugueses foram longe em espalhar a nossa cultura e a nossa língua para bem longe. Então, a Unicamp pediu um livro de um escritor de Moçambique, chamado Mia Couto, tá certo? E a FUVEST pediu de um escritor angolano chamado Pepetela. Muito bem. Pepetela é um tipo raro hoje, que é o artista engajado, né? Vivemos tempos aí bastante complicados, em que as pessoas hoje têm uma opinião política ou uma opinião sobre economia, faz você virar inimigo do outro. Então hoje os artistas estão um pouquinho mais recolhidos, né? Eles estão evitando de se posicionar politicamente ou economicamente. Então, mas ele não, é de um outro tempo e ele foi lá, ele é um cidadão, ele tem uma praxis social, né? Ele vai lá e se engajou, ele faz uma exposição cívica do que ele pensa. Se tudo tem bônus, tudo tem ônus, concorda? Então vamos lembrar um pouquinho? Há um tempo atrás houve uma discussão grande sobre aquela usina de Belo Monte. Se ela é boa ou se ela é ruim, não cabe a gente aqui discutir. Só que teve artistas que se expuseram, né? Fizeram um vídeo, defenderam a causa, foram contra a usina, e aí, claro, vai ter as consequências disso. Então os artistas hoje evitam de fazer uma discussão sobre isso, né? Muito bem. Então essa imagem que você está vendo aqui ao meu lado, tá certo? Não é o Pepetela, tá certo? É um guerrilheiro da época, e Pepetela foi guerrilheiro na luta, tá certo, da colônia portuguesa em África, chamada Angola, contra Portugal. Pegou em armas, foi vice-ministro da Educação de Angola quando eles venceram e expulsaram os portugueses, teve cargos altos na hierarquia do partido, do MPLA, né, Movimento Popular pela Libertação de Angola. Então, veja, ele conheceu a guerra e conheceu a estrutura por trás de tudo aquilo. E o livro foi publicado em 80. A guerra acabou em 74. Então, o que acontece? A gente tem 6 anos de distanciamento entre a enunciação e o enunciado. Concorda? Então, vamos lembrar essa história? Enunciado é do que eu estou falando. Então, o enunciado se passa em 74. Tá certo? Que é o ano da guerra. Do finalzinho da guerra. E ele escreveu o livro em 80. Então, ele tem 6 anos de distanciamento, 6 anos de experiência política, 6 anos de experiência de tomar o poder, de estar no poder, 6 anos de conhecer como as pessoas, né, muitas vezes, não é o problema do capitalismo, do socialismo, do comunismo, é o ser humano que não tem caráter, porque poder não muda caráter. Poder revela. Então, ele vai estar distante e vai, então, dizer um pouquinho do que ele viu, do que ele passou, né? Tudo bem? Para quem que ele dedica esse livro? Ele vai dedicar o livro aos guerrilheiros que ousaram desafiar os deuses da floresta obscura e em suas ações equipararam-se a Ogum, deus da guerra, o Prometeu africano. Meninos, vamos pensar um pouquinho nisso? Bacana, né? A gente então está recebendo um convite para pensar um pouquinho na cultura afro. Todo mundo sabe que no candomblé tem os orixás, Ogum, Oxóssi, Iansã, tá certo? Omulu, Xangô, né? Ele está falando especificamente de Ogum. Ogum seria o Prometeu africano. Então a gente vai misturar agora a cultura africana com a mitologia grega, concorda? Olha lá, esse é Ogum. As pessoas, né, que são desse orixá usam em geral a cor azul, tá certo? E vocês podem ver que Ogum está sempre na mão com alguma coisa de metal. Ou ele tem uma espada, ou ele tem
né? Ele vai, na verdade, ele trabalha com fogo, né? Ele vai forjar os metais, né? Então, se ele trabalha com fogo, eu penso então no Prometeu, né? O Prometeu do mito grego. Vamos lembrar? Seres humanos passavam muito frio, né? Passavam fome, não conseguiam aquecer os alimentos, né? E Prometeu, então, com dó, com pena dos seres humanos, roubou do Olimpo uma chama, né? E trouxe para a Terra, para os seres humanos, que começaram a se reproduzir, né? Os deuses ficaram ofendidos com Prometeu, e Prometeu, então, recebeu um castigo eterno. Ficar preso, né? a um penhasco, ali acorrentado, e todos os dias viria ali uma águia ou um corvo, tá certo? Para poder comer, né, as vísceras dele. E ao final do dia aquilo se regenerava, mas no outro dia começaria novamente, né? Um ciclo eterno aí de dor e de castigo. Então, a ideia do fogo, que o Prometeu trouxe para os mortais, tá certo? Associa-se a Ogum, que é o orixá do fogo, da forja, daquele que faz o metal, que faz espada, que faz faca, que faz martelo. Ficou clara a ligação? Então tá bom. Muito bem. Meninos, a gente tem que pensar um pouquinho, né, nessa questão do colonialismo português. Houve um ditador chamado Salazar. Salazar talvez tenha sido a mais longa ditadura, tá certo, que a Europa passou no século XX. Durou quase 50 anos o governo dele. E aí, o que aconteceu? Se Angola começa a ficar revoltada, a ficar rebelde, né, a ficar revolucionária, Moçambique fala, a gente também quer, né? Guiné-Bissau também quero, Cabo Verde também quero. E aí começou, então, todas as colônias africanas a se revoltarem contra Portugal. Portugal é um país muito pequeno, população pequena. Então, o que acontece? No começo, a situação em relação a Angola estava fácil, porque era um país só. Mas quando todas as colônias se revoltaram, a coisa, então, começou a pegar, não é? Para os portugueses. E os portugueses começaram, então, a ter um problema sério. Como defender esse território tão grande que eles tinham em África? E é claro que eles começaram a perder território, né, e quebrar economicamente. Essa é uma das causas do fim da ditadura de Salazar, né? É a chamada Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi em 74, mesmo ano em que Angola, Moçambique se libertam de Portugal. Tudo bem? Veja só. Esse é o mapa de Angola. E se você reparar lá em cima, tá certo? Está Cabinda. Cabinda é onde se passa o nosso livro, o nosso enredo. Tá certo? É engraçado, né? Porque tem uma falha aqui, né? Parece que tem uma falha no mapa. Na verdade, é um território descontínuo. Não é? Tem um território aqui que é descontínuo. E Cabinda está lá em cima. Por isso que em muitos momentos do livro, o que vai acontecer? Vai ter que falar do Congo, que é outro país. Porque muitas vezes os revolucionários saíram de Cabinda para se proteger dos portugueses e iam para o Congo. Tranquilo? Muito bem. Eles vão se libertar de Portugal. Você vê que a bandeira de Angola, não é? Tem um símbolo comunista. Tranquilo? Então é um país de clara, né, naquele momento histórico, de clara tendência marxista-leninista. Sim? Ah, Marcelo, e onde se passa essa história? Em Mayombe. Mayombe, tá certo? Segundo alguns especialistas, é a terceira floresta mais densa da África. E ela parece que ela está viva, né? Ela vai receber, no final do livro, alguns guerrilheiros vão morrer, ela vai receber os cadáveres como se fosse uma mãe, né, recebendo no seu útero de volta os seus filhos. Ela vai alimentar os guerrilheiros com um certo tipo de amêndoa, tá certo? Então ela é um personagem que parece que está vivo, um espaço que está vivo. Lembra? O cortiço também é assim, né? O espaço físico parece que está vivo, participando. Só que no cortiço, a personagem principal é a coletividade, não o espaço físico. Como em Mayombe. Mayombe não vai ser a floresta que vai ser o personagem principal. Num livro de esquerda, quem é o personagem principal? A Revolução. E quem é o inimigo? O Salazar e as suas forças. Tranquilo? Muito bem. Veja só. Foca aí. Então foi uma guerra que durou 13 anos. Mais de 1 milhão de portugueses foram enviados para essa guerra, tá certo? E no começo os portugueses tinham vantagem, né? Tanque, armamento, número de soldados. Só que pensa comigo, toda a roupa, tá certo, dos soldados era pensado para a Europa. Quando chegava lá na África, com aquele calor, tá certo? Com aquela umidade, então a própria questão geográfica ajudou os angolanos, porque o angolano conhecia melhor o território, né? O clima, tá certo? Começa a ter apoio popular. Então, aos poucos, os portugueses foram perdendo, e isso vai gerar uma crise econômica, uma crise de autoestima para os portugueses, que vai levar, então, à Revolução dos Cravos e acabar com a ditadura do Salazar. Mas foi tarde demais. Eles perderam todos os territórios africanos, porque eles não tinham nem condições também financeiras de manter aquilo, né? Toda a estrutura de soldado, administrativa, etc. Né? É melhor perder o anel do que perder todos os dedos. Concorda? Muito bem.
Meninos, meninas, este livro tinha tudo para se transformar, tá certo? Num panfleto político. Caminhando e cantando. Concorda? O cara foi guerrilheiro, pegou em arma, marxista-leninista. Mas lembra do tempo, do distanciamento? Quem está no furacão não enxerga o furacão, quem está no furacão não enxerga o furacão. Ele não está mais, no momento da enunciação, ele não está mais, tá certo? No tempo do enunciado. 6 anos o separam do fim da guerra. Então ele percebeu várias coisas que deixaram ele com pulguinhas atrás da orelha. O que foi muito bom, porque não transformou o livro num panfleto político. Concorda? Veja só. Primeiro ele vai perceber o seguinte, que existe uma reflexão sobre ser dogmático. Existe até um personagem chamado Mundo Novo, né, que foi para a Europa, ele é da elite angolana, foi estudar na Europa e vai ser dogmático. Ele segue a regra, todo certinho, a cartilha marxista-leninista. E, tá certo? O Pepe Tela, né, um personagem vai dizer, opa, menos, claro que eu estou brincando, né? Você entendeu? Né? Seja menos, porque aqui é África. Temos que resolver isso dentro do ponto de vista africano, angolano, concorda? Segunda coisa, ele vai mostrar que tem corrupção. Então tem um momento lá do livro em que um personagem que é responsável por mandar mantimentos, armamentos, né, e dinheiro para os revolucionários, ele gasta em jantares caríssimos. Foi o que eu falei para você, né? O problema é dar poder para o ser humano. O ser humano é um bichinho danado, é danado, né? Outra reflexão que ele vai fazer, o papel da mulher na sociedade angolana. E o mais bacana, ele percebeu o seguinte, o problema dos angolanos é anterior a tudo esse. O problema dos angolanos é que é um país de tribos, né, que não se entendem. Então, por exemplo, na célula guerrilheira que nós vamos acompanhar durante o enredo, tem gente de várias tribos. Então, primeiro você tem que superar o tribalismo, para depois pensar num país chamado Angola. Não é fácil. Então, percebeu que o Pepe Tela fez uma reflexão interessante? Participou do governo, vice-ministro da Educação, participou da hierarquia do partido, participou da guerra. Ele foi capaz de perceber. Nós temos outros problemas para resolver antes do que simplesmente fazer uma escolha, né, político-econômica. Bacana isso, né? É um livro muito bacana que vale a pena ler, com certeza. E o nosso encontro de hoje vai terminar com essa reflexão. Como eu te falei, né, muitos personagens ali vão ser questionados, porque o pai é de uma tribo e a mãe de outra. Alguns eram angolanos, mas o pai era português. E aí vai ter um personagem que vai dizer assim, vamos acompanhar juntos? Querem que hoje eu seja tribalista? De que tribo? Pergunto eu. De que tribo, se eu sou de todas as tribos? Não só de Angola, como de África. Não falo eu Swahili, que é a língua da África, falada na África do Sul? Não aprendi o Hausa, que é uma língua da Nigéria? Qual é a minha língua? Eu, que não dizia uma frase sem pregar palavras de línguas diferentes. E agora, que utilizo para falar com os camaradas, para dele ser compreendido? O português. A que tribo pertence a língua portuguesa? Meninos, é muito bonito isso, né? Não sou professor de literatura e de língua portuguesa à toa, porque sou apaixonado pela lusofonia. Olha que bonito, a língua portuguesa, que no primeiro momento era a língua do opressor, daquele que vem dominar um país, o dominador, no final das contas vai ser o único laço que eles têm, o único traço de união, porque eles são de tribos diferentes que falam línguas diferentes, mas eles se entendem em português. Olha que reviravolta que deu em relação à língua portuguesa. E é muito bacana, né? Ele já não pensa mais como nem uma tribo, nem como angolano, ele se vê como africano, porque essa é a utopia. Marcelo, eu nasci, tá certo? No Embu das Artes. Não, querido, você é da região metropolitana de São Paulo. Marcelo, eu nasci na região metropolitana de São Paulo. Não, querido, você é paulista. Marcelo, eu sou paulista. Você não é paulista, você é da região sudeste. Marcelo, eu sou da região sudeste. Você é brasileiro. Marcelo, eu sou brasileiro. Não, querido, você é latino-americano. Marcelo, eu sou latino-americano. Não, você é ocidental. Marcelo, eu sou ocidental. Não, você é um ser humano. Onde tiver um ser humano sofrendo, você deveria estar sofrendo. Mas essa é a utopia. A gente ainda não construiu o ser humano, mas um dia nós vamos chegar lá. Para isso, temos que fazer boas leituras, conhecer bons escritores e pegar a literatura e transformar, tá certo? Em coisas práticas e instrumentos para a vida. Sobre a guerra, né, a Revolução dos Cravos e a guerra colonialista, você procura na internet. Para conhecer mais do Mayombe, só com a gente aqui, tá certo? Na plataforma Tábula. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos começar? Comecei. Bebê, então Vou ler o resumo. Eu resumi capítulo por capítulo do Mayombe. Eu vou passar aqui que você sozinho não percebe. Vamos começar? Mayombe, para quem não sabe, é uma floresta que tem em Angola. Segundo especialistas, talvez seja a segunda maior floresta densa, preservada da África. Tá certo? Então, vamos começar um pouquinho. O Pepe Tela é um tipo de escritor bastante interessante.
Diferente completamente do Jorge Lima. É um cara que só vai falar do que ele conhece. Porque ele foi guerrilheiro, ele pegou em armas, ele ficou em Mayombe, ele ficou em Cabinda. Ele foi um revolucionário, foi um guerrilheiro de Angola. Contra quem? Contra as forças colonialistas de Portugal. Vamos lembrar? Quem são nossos irmãos lusófonos na África? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Assim como está tendo uma guerra lá em Terra Sonâmbula, está tendo uma guerra aqui no Mayombe. Certo? Tem aquele tipo de artista que não existe quase hoje, que se expõe civicamente, que se posiciona. É certo que hoje a pessoa se expõe, né? Aconteceu com a Letícia Sabatelli em Curitiba. Todo mundo tem direito de ser contra a opinião dela, mas não trabalhar de puta, no meio da rua, é uma artista. Tudo bem? Só tem opinião diferente de sua, não tem que chamar ninguém de puta. Aliás, pegar um rabo de tatu e dar uma surra na pessoa é rapidinho. Bem? De novo, você pode discordar da opinião dela política. Daí eu chamo ela de puta, é porque você não tem educação mesmo, você é grosseiro, você não tem educação. Bem? Você não é civilizado. Bem? E por isso tem a ver com civilização. Porque você realmente não é uma pessoa educada. Vamos trabalhar? Vamos lá? Você se lembrar daquele engajamento que teve dos artistas com relação a Belo Monte. Fizeram um vídeo, aí o pessoal criticou, que não entende porra nenhuma de Belo Monte, de engenharia. Quer dizer, o artista, se ele coloca a cabeça para fora e tenta discutir alguma coisa, dá uma palavra para ele voltar para dentro. Antigamente não era assim, o artista era até bacana. E você gostava do artista por um conjunto de coisas. Não só pela arte dele, mas pela ação dele também política, social. E o PPTL então tem uma ação bacana, né? Uma praxis social. Ele trabalhou, ele foi do MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola. Chegou a ser vice-ministro da Educação de Angola, tá certo? E é o tipo de artista que hoje é raro. Muito bem. Para quem que ele dedicou esse livro? Dedicou o livro aos guerrilheiros que ousaram desafiar os deuses na floresta obscura, Mayombe, e em suas ações equipararam-se a Ogum, deus da guerra, o Prometeu africano. E quem se mete no meio da floresta vai ter que se deparar com o Ogum. Ogum é o deus guerreiro, é o deus do fogo, tal qual Prometeu. Vamos lembrar, gente? Olha o Ogum aqui. Yansan, cadê o Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê o Ogum? Foi pro mar. Ogum é o deus guerreiro, então ele forja as suas armas, ele forja, ele trabalha com fogo, igual Prometeu na cultura greco-romana. Vamos lembrar? Prometeu roubou dos deuses o fogo e entregou para os humanos. Os deuses do Olimpo então vão punir Prometeu. Como é que é a punição do Prometeu, lembra? Amarrado numa pedra, um penhasco. Durante o dia, as águias vêm e comem o fígado dele. No final do dia, aquilo se regenera. E no dia seguinte começa tudo de novo. Por toda a eternidade, ele tem que aguentar as águias picando ele até comer o fígado dele. Depois começa de novo. Porque ele ousou entregar o fogo para os humanos. Enquanto Ogum é o deus guerreiro que também mexe com fogo. Certo? Muito bem. Angola é um país estranho. Dá uma olhada aí, gente. Ó. Tá ali Angola. Você viu que está separado lá em cima? É estranho. Ele tem um território descontínuo. Aquele pedacinho lá é o Congo. Que o Congo queria uma saída para o mar. Querem fazer isso? A Bolívia, né? Você sabe, gente, que bolivianos e chilenos se odeiam. Se odeiam. Porque a Bolívia tinha saída para o mar. Mas o Chile tomou. E a Bolívia não tem saída para o mar. E eles sempre até hoje. Até o Papa já interveio nessa história. Porque a Bolívia quer um pedacinho, mas plantar um pouco só, para sair dos quatro as coisas. E o Chile não quer entregar. Pedacinho nenhum. Então ali, eu não sei se foi uma coisa de acordo, se foi uma guerra, mas sei que aquele pedacinho ali é o Congo. E lá continua Angola. É estranhíssimo. Por isso que ele fala do Congo. Falando do Congo, eles estão mais para o Congo do que para Angola. Onde eles estão. Certo? Olha lá, é Cabinda. É lá que se passa a história. Entendi? Muito bem. Mayombe é essa densa floresta que também é um personagem. Porque ela, né, ela vai interagir com os personagens. Inclusive, né, um dos personagens mais importantes é ser enterrado em Mayombe. Ele tem que ficar ali, porque ele foi acolhido pela mãe natureza, pela mãe floresta, pela mãe Mayombe. Então ele vai ficar ali enterrado. Muito bem. Portugal viveu a pior ditadura europeia do século XX. Salazar ficou no poder 41 anos. Momentinho, Enem. Plim. Você sabe que quando formaram a União Europeia, tiveram que injetar muito dinheiro na Grécia e muito dinheiro em Portugal, que eram os dois países mais atrasados da Europa. Que era essa ditadura aqui que ele teve em Portugal. E o Salazar, o que aconteceu? Olha quando acabou a ditadura dele, em 74. E começou a ter um problema, porque começou a pipocar, tinha problemas financeiros, econômicos, e começou a pipocar revolta na Guiné-Bissau, revolta no Cabo Verde, revolta em Moçambique, revolta em Angola.
ele não tinha nem dinheiro, nem soldados suficientes para tomar conta de tudo aquilo. Foi ali que os africanos conseguiram sua libertação, sua independência. Lembrando que a nossa independência foi em 1822. De Angola foi em 74. 150 anos depois. Eles exploraram Angola por 150 anos. Angola é um país riquíssimo. Talvez seja o país mais rico da África. Angola tem diamante e petróleo, só isso. Você depois você entra pela internet, coloca The Voice Angola. Fica assim, ó. Claro que primeiro a gente tem aquela visão preconceituosa que todo africano é pobre. A elite angolana, ela é riquíssima. Se você vir o concurso de Miss Angola, fica assim, ó. Primeiro mulheres são lindíssimas. Segundo, você não é possível. Que ser Angola. Isso tem muita grana. Só que é assim, é uma apartheid social. Quem é rico, são negros. Quem é pobre. É branco rico. É negro rico e pobre rico. O negro rico. Ah, você entendeu? Eu tinha um aluno em Curitiba, que na faculdade, na UFPE, come de um angolano. Esse angolano era muito rico e casou com uma brasileira. A família veio pro casamento. O casamento foi aqui. Diz que na festa de casamento, a família se isolou no canto e não falava com ninguém. Diz que eles não falaram, não interagiram com ninguém na festa. Foi uma coisa super constrangedora o casamento. Porque era uma família muito rica e lá acumular, eles se misturam. Aqui foi a mesma coisa. Eles levaram as vezes lá no canto, ninguém conseguiu interagir com a família angolana. Ninguém. Tá certo? E aí, tem que lembrar que se ele se liberta em 74, nós estamos no auge da Guerra Fria. Interesses diversos. Então, igual no Terra Sonâmbula, um grupo vai ser apoiado pelos Estados Unidos, outro grupo vai ser apoiado pela União Soviética, no caso aqui, União Soviética e Cuba. Então vai ter a FNLA, que não é citada no livro, que é apoiada pelos Estados Unidos, e vai ter a MPLA, que é marxista-leninista, apoiada pela União Soviética e por Cuba. Não se esqueça que Che Guevara, antes de ser morto na Bolívia, passou em Angola. Che Guevara lutou em Angola. Participou dessa luta aqui. Certo ou não? Tudo bem? Muito bem. Essa guerra durou 13 anos. Tá certo? E no começo os portugueses deram bem. Tinha tanque, tinha arma, tinha tudo mais. Mas aí, como começou a guerra, começou a luta em Angola, começou a estourar pipocar em Moçambique. Mandar a gente para Moçambique. E mandar a gente para lá, para cá. E aí aconteceu o quê? Começou a diminuir as forças portuguesas para piorar, né? Eles não conheciam o terreno. E, gente, se sair da Europa com o uniforme do exército português, feito para o calor, o frio europeu, e se enfiar numa floresta tropical africana, eles desmaiavam, ficavam desidratados, morriam. Você imaginou? Um uniforme europeu, uma floresta africana densa, tropical? Certo ou não? Fora o território, né? Fora o terreno que eles não conheciam. E como é que foi essa guerra? Foi uma guerra de guerrilha. Guerrilha são sempre grupos pequenos, no máximo 20 pessoas, porque aí você consegue fazer uma ação rápida, age e consegue subir. Então o exército muito grande, você transfere todo esse grupo. É uma ação rápida. Segundo, você vai destruir a estrutura do lugar. Você ataca hidrelétrica, você ataca uma fonte de energia, você ataca, aqui no caso eles vão atacar quem? Os exploradores de madeira. Porque Portugal ganhava muito dinheiro explorando a madeira de cabida. E aí eles foram lá e começaram a atacar. Explodiam os tratores, explodiam os caminhões. Então não tinha como transportar madeira. Até uma ideia de preservação da floresta. Certo? Muito bem. Então essa obra é uma obra de ficção, mas tem um caráter documental. Já que o ela passou por aqui. Então nenhum personagem existe. Mas o que está acontecendo ali, está narrando coisa que ele viveu. Ele foi guerrilheiro. É um livro de clara orientação marxista. Logo, o mundo é movido pela luta de classes. Logo, o interesse coletivo é mais importante que o interesse individual. FUVEST 2017. Qual é outro livro? Escrito por um comunista, em que os interesses coletivos são mais importantes que os interesses individuais. Capitães de Areia. E aí você vai se lembrar que lá tem um detalhezinho diferente. Qual é? Comunista não fala de religião. Jorge Amado é um comunista baiano, temperado no dendê, no azeite. Ele é um comunista meio fajuto. Aqui não, bebê. Aqui é comunista mesmo. Marxista-leninista. O que vai acontecer? Eu não sou egoísta. O marxismo-leninismo ensinou que o homem, o indivíduo, não é nada. Só as massas constroem a história. Mas é que é legal. Esse livro tinha tudo para virar um panfleto político.
caminhando e cantando. Viva Lene! Não. Pepetela não cai nessa armadilha. Pepetela é homem político. Pepetela é homem de esquerda. Mas ele começa a questionar algumas coisas, porque ele foi de dentro da estrutura do MPLA. E aí você vai começar a descobrir o seguinte: esse papo de que o coletivo é mais importante que o individual, por exemplo, isso aconteceu no Brasil. Você não pode então se apaixonar. Porque paixão é interesse burguês, individual. Tudo bem? A companheira não pode ficar grávida agora. A companheira tem que trabalhar. Tem que ajudar. Tem que lutar junto com a gente. Paixão não serve. Não sei o que? Não pode. E aí ele começa a questionar. Então o que é legal nesse livro? Primeiro, ele vai fazer uma reflexão sobre o dogmatismo teórico e político. Vai ter um personagem riquinho chamado Mundo Novo. E o Mundo Novo estudou na Europa. Ou seja, ele é um angolano. Estudou na Europa, ele é rico ou pobre? Rico. E voltou marxista para quê? Não dá um passo fora da cartilha. Um passo sequer fora da cartilha. E o comandante chama assim mesmo? Isso não é legal, gente. Vamos lá. Ter tendências liberais, ou ter tendências de esquerda, já começou a criar o problema, não são as tendências, o problema são as poucas. Lembra? Não dá para ser do PCO. Quem bate cartão, não vota em patrão. PSTU contra burguês, vote 16. Quando está muito na ponta, você começa. Então, primeiro, no centro, eu tento mais para cá, eu tento mais para lá. Quando você vai na outra ponta, começa a ficar meio ridículo. É o que está acontecendo em Curitiba. Tá certo? Esse movimento, eu chamo MP. Eu estou começando a ficar meio chameado de saco cheio que eles estão fazendo lá em Curitiba. Vem que eles estão indo lá, eu estou ficando violência física. Uma coisa você tem uma doutrina, uma coisa você defender os valores liberais, porque tem gente que defende e tem coisas bacanas no liberalismo, no capitalismo, não tem coisa só ruim. Outra coisa, você vai atacar alguém fisicamente, que a pessoa precisa de você. Aí você começa a perder o rumo, concorda, bebê? Menos, tá perdendo. Oi, volta pra luz, Caroline. Volta pra luz. A mesma coisa lá de lá. Quem não está acompanhando, vê a Folha de São Paulo de ontem. A coisa está feia em Curitiba. Altos paus. Tá dando nas escolas de Curitiba. Vem não? Porque o pessoal fica ocupando as escolas e o pessoal do M. Vamos lá, tu vendo? Então aqui o Pepetela já faz um discurso. Marxismo, não. Mas espera um pouquinho. Não é bom seguir a cartilha cegamente. Gente, tudo que é cego é ridículo, né? Tudo que é cego é ridículo. A fé cega na religião é ridícula. A gente tem que ficar com o aqui, ó. Lembra? Ficar entre o C e talvez. Fica entre o C e o talvez. Sim e não é cagada. Sim e não é arrogância. Sim e não é idiotice. Sim ou não é pretensão. O legal é ficar entre o C e o talvez. É ficar entre o C e o talvez. Cuidado. O que mais que vai discutir? Vai mostrar corrupção. Eu falei para você, não adianta ser capitalista, socialista, comunista. Se não presta, então vai ter um cara chamado André, que é responsável por manipular o dinheiro e mandar comida para os guerrilheiros, e ele não manda. E aí quando vem cair, ele gasta com jantar, gasta com mulher, ele vai até ser preso por causa disso. Bem, vai falar do lugar da mulher e vai perceber o seguinte: em Angola, bebê, o buraco é mais embaixo. Antes de lutar contra os portugueses, tem que unir o país. O que tem? Quicongos, umbundos, cabindas, e eles se odeiam. Se odeiam. E o que acontece? No mesmo grupo guerrilheiro, na mesma célula guerrilheira, tinha quimbundos, caboclos, cabindas, eles brigaram entre eles. Então o PPT está dando uma. Você vê que no final que bonita a mensagem dele. Querem que eu seja tribalista? Tem um personagem que é legal, olha o que ele fala. Querem que eu seja tribalista? De que tribo? Pergunto eu. De que tribo? Se eu sou de todas as tribos, não só de Angola, como de África. Isso aqui é o ser humano ideal. Eu não nasci em Cordenópolis. Eu nasci na região de Piracicaba. Eu nasci na região de Piracicaba. Eu nasci na região de Campinas. Eu nasci na região de Campinas. Eu sou paulista. Eu não sou paulista. Eu sou da região sudeste. Eu não sou da região sudeste. Eu nasci no Brasil. Eu não sou brasileiro. Eu sou da América do Sul. Eu não sou da América do Sul. Eu sou norte-americano. Eu não sou norte-americano. Eu sou ocidental. Eu não sou ocidental. Eu sou ser humano. Vamos chegar nesse ponto, gente, de um dia ideal. Aí eu sou um dia ideal. Até lá é muito difícil. Aqui, gente, eu não sou de tributal. Eu sou africano. Eu sou africano. E aí, num país que tem tantas línguas, olha que interessante. O colonizador veio e ajudou, porque vai ter uma língua que vai ser oficial e que vai unir todos. Qual vai ser a língua africana? Angolana. O português. Porque eles não se entendem entre eles. O português veio de fora, vai uni-los. Olha que bonitinho, ó. Não falo eu o Swahili? Não aprendi eu o Hausa do nigeriano? Qual é a minha língua? Eu que não dizia uma frase sem pregar palavras de línguas diferentes. E agora?
que utilizo para falar com os meus camaradas para eles serem compreendidos. Em português. A que tribo pertence a língua portuguesa? Eu sou o que é posto de lado, que não seguiu o sangue da mãe Kibundo, ou o sangue do pai Umbundo. Também sem medo, também teoria. Porque para eles, quem é mestiço, quem é de duas tribos, ou pior, negro com branco, é nada. É um monstro. É colocado de lado. Atenção! Ter tantas tribos ali também. Esse tela aqui por aí. Essa aí é a tela mais importante. Respira agora. Respira. A tela mais importante. O narração está em terceira pessoa. Tem o narrador em terceira pessoa que é o fio. Só que de vez em quando aparece assim, eu, narrador, sou Milagre. Que é um personagem. E aí o Milagre começa a opinião dele. Aí volta a terceira pessoa. Eu, narrador, sou sem medo. Ele vai colocando, ele permite que personagens se manifestem em primeira pessoa. Então vamos ter várias vozes, vai ser um livro polifônico. Tem várias vozes ao mesmo tempo. O único que não vai fazer isso é o comandante. Se só um personagem não se posiciona, nós vamos ter que ver por quê. Isso é legal, porque a gente acabou de ver que obra de arte boa é quando a forma conversa com o conteúdo, plumagem e canto. Ora, tem várias vozes no livro, representa as várias vozes das tribos angolanas. Cada um de uma tribo. Então o Pepe Tela para não magoar ninguém de Angola, o livro fazer sucesso em Angola, ele colocou um Kimbungo, um Kingongo, um Cabinda falando. Então ninguém vai falar que o livro é tendencioso. Ele pegou um de cada tribo, fala no livro, se manifesta, focar a esperteza dele, não? Deixa eu falar contigo. Sim? Muito bem. Quem é o protagonista, Marcelo? Não tem personagem principal, igual Caminhos Cruzados. Que também é polifônico. O Caminhos Cruzados são várias histórias, lembra? Que é o projeto de contraponto. Toca a história e separa. Toca a história e separa. Não tem personagem principal. Quem é o personagem principal aqui? É a Revolução. E quem é o antagonista? As forças do Salazar. Acabou. Vai ter um grupinho forte, que é o comando, que toma as decisões desse grupinho. A gente está acompanhando aqui, gente, um grupo de 14 guerrilheiros. Certo? Nós vamos acompanhar o dia a dia desses 14 guerrilheiros. Quem é o comando? Quem é que toma as decisões? Um representante do Partido Comunista, que é o chamado comissário político. É o cara responsável para ninguém ser a cartilha comunista. Não, isso é capitalismo. Não, isso é burguesia. Isso é coisa individual. Não. É o cara que fica ali para manter, né? Na risca, a coisa leninista marxista. Tem um comandante chamado Sem Medo. E vai ter um chefe de operações, que é o cara que fala assim, olha, eu já colocar minha terrestre aqui, atacar pela manhã, certo? Cada um aí é de uma tribo. Cada um desses de uma tribo. Então de vez em quando eu tenho que quebra pau entre eles. Certo? O que deixa os outros guerrilheiros tensos, que não tem comando. Se cada de uma tribo, quem que manda? Muito bem. Tem um professor, que chama Teoria. Os nomes são ótimos. Eu coloquei tudo em negrito, que você chama com verdade, teoria, ingratidão, sem medo, milagre, é um dos personagens. Porque todo guerrilheiro tem um codinome. Você não usa o seu próprio nome. Para quê? Se eu for preso, me torturarem, eu não sei quem você é. Isso aconteceu nos anos 70 no Brasil. Alugava um apartamento chamado Célula e eu morava de 5, 6 jovens. Tudo bem? São Paulo. Você é Patrícia. Porque se prender, eu não sei quem é você. Você é Patrícia. Quem é você? Qual é o seu nome? Você nasceu? Você não quer saber nada do seu parceiro, do seu companheiro de guerra. Certo? Muito bem. O professor, ele é mestiço, branco com negro. E aí ele é o mais desprezado do grupo. Todo mundo acha que esse cara vai aprontar. Essa teoria. E o teoria que ele tenta. O que acontece? Ele é professor. Ele está ali para ensinar. Ele não tem que se pegar em nada. Mas toda ação ele quer entrar na frente, participar. Para você falar, tem um valor, tem um valor. Sou eu que devo tornar em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar talvez ou talvez? Olha essa frase. Pô, eu não sou nem africano, nem português. Eu não sou sim, nem não. Sabe que você pode aceitar o talvez? Quem diria isso também, gente? Carlos Drummond de Andrade, que vive entre o C e o talvez. Esquece o sim e esquece o não. Sim e não é coisa de idiota, que não sabe que a vida muda o tempo inteiro. O legal fica entre o C e o talvez, C ou talvez, C ou talvez, C ou talvez. Tudo bem? Seja menas. É a tal da temperança. É a tal da temperança que o burrinho já tinha. Menas. Tudo bem? Depois você se arrepende. E aí começa o livro. O livro vai. Eu vou contar só uma das historinhas. Um comandante e
comissário eram muito amigos. Só que o comissário arrumou uma noiva, que era mais velha, e já tinha muito mais experiência sexual do que ele. Então quando eles iam pra cama, Ele se sentia constrangido, que ele não tinha prazer pra ele, não tinha mesmo. Ela fingia que tinha prazer, porque ele não sabia trepar. E ela já era uma caca velha. O que aconteceu? Ela arrumou outra amante, ele ficou sabendo. então ele pede o comissário para o comandante ir lá intervir, tentar trazer a noiva de volta para ele. Ele não só não consegue trazer a noiva de volta, Foi da vira amante da moça. mas o comissário não sabe que ele é amante. Ele só sabe que o comandante não trouxe a Aldina de volta. Ele fica puto, o comandante. E eles rompem. E eles são de tribos diferentes. Vamos ver o que acontece lá no final? Gente, ó, tá tudo aqui, resumidíssimo. Ó. Quero só ler um pedacinho com você. O comandante é muito solitário, o Senhor, muito solitário. Ele comenta que cria histórias para se afastar da solidão, e que gostaria de ser escritor, outra forma de solidão, caso não fosse revolucionário. O comandante, se ele pudesse ser outra coisa na vida, Ele ia ser escritor. E, curiosamente, ele é o único que não fala em primeira pessoa. Porque talvez o comandante seja a voz projetada de quem? Do Pepetela, que já está falando em terceira pessoa. Eu não estou afirmando que o comandante é o Pepetela. Estou dizendo que o comandante que não fala em primeira pessoa queria ser escritor. Então, o escritor não precisa falar em primeira pessoa. eu, Pepetela. Eu narrador Pepetela. Eu, Pepetela, sou narrador em terceira pessoa. Sou eu que amarro o livro. Entendeu a brincadeira, gente? Não. Estou cansado. Minha revisão eu reviso tudo isso. Estou tendo mais porra nenhuma. Estou nem me olhando mais, né? Última coisinha, ó. Última coisa para casa. Capítulo final. Vai ter uma batalha. Quem é o chefe agora? O comandante sabe que o comissário está chateado. E o comandante sabe que vai ser transferido. Então ele fala pro comissário, ó, você vai ser o novo líder. Comanda essa ação então sozinho. Por isso conseguia conquistar de De novo. novo, amizade do comissário. O comissário nem é igual do Brasil. O comissário toma uma atitude errada. E vai ser morto. Quem entra na frente dele, pula na frente dele para salvá-lo? Um personagem chamado Lutamos, que o livro inteiro desconfiaram que ele era traidor, porque ele é do povo de Campinda. Achou o tempo inteiro ele que trai. Nunca pronto, acho que é o Lutamos que fez. O Lutamos nunca traiu o grupo. E o comandante. Estamos com um tiro na cabeça, o comandante toma um tiro no ventre. Os dois morrem. Olha que interessante. Um quimbundo, comissário, foi salvo por um capinda, o Lutamos, e por um quimbundo, sem medo, que sacrificaram para ele. Essa é a mensagem do Pepetela. Antes de a gente lutar contra Portugal, nós temos que lutar contra nós. Uma nova Angola. Resumindo, para com esse tribalismo aí, caralho. Essa eleição que vai ter agora, vamos se unir ou vamos se unir? O inimigo é Portugal. Então é você que fica brigando, tá certo? Porque quer ajudar você no seu, lutando, tirando fogo amigo, na mesma trincheira. Seu inimigo é outro, não sou eu que quero te ajudar, mulher feminista. Eu não sou seu inimigo. Eu quero te ajudar, porque consciência que a mulher sofre. Eu não vou me meter a falar do assunto. Mas eu posso te ajudar ou você não quer me ajuda? Você prefere o outro? Tudo bem? Eu não sou negro, mas eu tenho consciência que o negro sofreu. Eu não posso dar uma força? Eu sou um monstro. Com essa cabelo branca. Não posso dar uma força? O meu inimigo não sou eu, bebê. O seu inimigo é outro. Nunca precisava falar com o negro, porque é outro, meu inimigo. Então aqui, e aí, nós vamos ficar brigando entre nós aqui, caralho? O nosso inimigo é o português? Fica claro, esse livro ele quer fundar uma nova Angola. Vamos para casa? Eu volto para fazer a revisão do FUVEST e eu volto para a revisão de campo. Arrasa, neném? Beijo no coração. Tchau.